FM está no Creators Economy aqui na ESPM em São Paulo e ao meu lado, Sofia Bresser, mulher multifacetada, gente. Ela que é ex-Masterchef Júnior e é influenciadora dos universos da culinária e também da moda. Sofia, bem-vinda ao estúdio da Band News FM. Prazer falar com você. Prazer é todo meu. Bom, já começo te perguntando, fazendo aquele trocadilho. Existe a receita perfeita para trabalhar no ramo da criação de conteúdo, unindo culinária e você ainda mais trabalhando com a moda? Então, eu não acredito em perfeição, né, na vida. Uma vez na vida eu já achei que ser a... Você prefere que eu segure ou você prefere que ser a menina perfeita, de trazer isso uma vez, enfim, poderia me ajudar, me auxiliar de alguma forma. Hoje em dia eu enxergo que é pelo contrário, né? As imperfeições são aquilo que constrói um caminho mais gostoso de ser percorrido e também um caminho mais bonito, mais forte, eu sinto que mais impactante na vida das outras pessoas. Mas querendo dizer assim sobre fórmula, né, de fazer acontecer, eu sinto que daí é a mesma coisa. Eu não acredito em fórmula perfeita, eu sinto que cada um precisa encontrar a fórmula que funciona mais pra você. Obviamente, tem os seus atalhos, é legal a gente sentar com pessoas que já fizeram uma vez acontecer na vida pra gente entender sobre, ter dicas, entender sobre o algoritmo, coisas que vão além de você, que possivelmente podem te ajudar a cortar o caminho, mas principalmente o caminho mora dentro de você e eu sinto que a rede social ela tá aí só pra ser uma ferramenta pra colocar o que você quer colocar pra fora pro mundo, mas mora dentro de você. Bom, e a gente tá falando do Creators Economy e você criou um produto e você é um produto muito famoso. Eu queria que você explicasse um pouquinho do seu produto e como que você uniu você ser influenciadora a trazer esse produto que tá dentro do seu ramo, que é a culinária. Sim, é bem louco isso, né? Porque eu, como influenciadora, acabo sendo um produto também, né? Por toda essa questão. E isso foi um dos motivos por eu ter construído essa persona que chama Sophie. A Sophie é como se fosse esse alter ego que representa realmente a minha essência, as coisas que eu acredito e as coisas que eu realmente quero, né? Como eu quero me colocar pro mundo. Então tem a Sophie, que é esse produto, e tem também um outro produto que é o que você está falando, que é o Tuna Special, que foi esse wrap verdadeiramente saudável, que eu gosto de sempre deixar claro, porque a culinária saudável tem muito desse fake saudável, né, dessa falsa comunicação em torno da alimentação saudável. Isso é uma coisa que eu sempre, discuti muito e não gostei, e é o que eu trago nos meus conteúdos e que eu consegui transformar toda essa historinha que eu venho contando, que é o famoso storytelling, e materializei em um produto realmente algo físico, que é esse wrap, em colaboração com o Empório Frutaria, que é um restaurante que eu admiro muito, sempre admirei, e que é um wrap de atum que tem a famosa maionese, que não é uma maionese, que é realmente justamente para brincar com isso das perspectivas das pessoas mesmo, né? Da expectativa que a pessoa tem sobre o alimento. Então, eu tô comendo uma maionese, eu conheço o que é uma maionese. É pra brincar com essa coisa do... E a maionese, tipo, ela é de tofu, ela é base de tofu, totalmente proteica, enfim, ingredientes naturais. E a pessoa, quando descobre, ela toma um choque, né? Porque brinca com a perspectiva e a realidade. O preconceito e o conceito da coisa. Que incrível, e você uniu o melhor dos dois mundos, né? A sua experiência enquanto uma pessoa que está dentro da culinária e também como alguém que é influenciadora digital. Puxando por esse lado da influência digital, muito se fala hoje em dia da responsabilidade que a gente tem, e você principalmente, influenciador, você está vendendo a sua imagem, como você falou, e é algo importante, porque é algo que é seu, que você nunca vai mudar. Como que você enxerga essa responsabilidade enquanto influenciadora, especialmente fazendo um produto tão importante como o seu, que é algo que traz benefícios para a saúde, para a alimentação saudável? Qual que é a responsabilidade de ser um influenciador digital e trabalhar com a própria imagem? Você, principalmente, não só para trabalhar a sua imagem, mas para vender o seu produto também. Nossa, uma grande responsabilidade, né? Isso foi até um dos fatores que me prendeu, vamos dizer assim, que me fez trabalhar por bastante tempo no lançamento do produto, porque eu queria que tudo saísse exatamente como planejado. E trabalhar com comida também é uma coisa muito séria, então foi por isso que eu me associei
a uma companhia que eu admiro muito o trabalho, que eu conheço o trabalho, que me deu totalmente liberdade de estar presente na formação, na construção do produto, dentro da cozinha, dentro do conteúdo, dentro de tudo. Então, me deu muita segurança para realmente trazer isso à tona, mas uma coisa ou outra vai sair do seu controle, não vai sair perfeito, alta demanda, muita coisa, mas a responsabilidade diante daquilo que eu acredito, dos meus valores, daquilo da história que está sendo contada do produto, eu me autorresponsabilizo 100%, porque é uma coisa que eu acredito muito e tem a ver com os meus valores, tem aquilo que eu acredito também sobre mim. Então, isso da alimentação saudável, prática do dia a dia, e que se me ajudou um dia, vai ajudar outras pessoas, entendeu? A alimentação saudável não precisa ser chata, não precisa ser difícil de fazer. E bom, para finalizar, queria que você desse uma dica para quem é influenciador digital assim como você, que está começando e que pensa em criar alguma coisa. Qual que é a sua principal dica para alguém que quer unir esses dois universos de criação de algo e ser influenciador digital? Comece! Eu sinto que primeiro você precisa entender o porquê que você quer ser influenciador digital, porque isso acontece muito no dia de hoje, né? E toda aquela questão que gira em torno do ego confunde muito se a gente está fazendo aquilo realmente por propósito ou aquilo por ego. E eu já estive nesse lugar, então por isso que eu falo que eu tenho poder de fala eu sempre soube que eu queria construir coisas grandes, que eu tinha sonhos grandes, muitas vontades dentro de mim, que a rede social ela estava ali para me auxiliar a colocar essas minhas vontades para fora, mas já teve muitos momentos que a rede social ela me enganou e quis me manter em lugares que alimentavam o meu ego, que me colocavam em cenários que eram viciantes mesmo de eu estar lá e assim, é tudo, né? O ambiente, as pessoas ditam a sua trajetória, então eu me colocando nesses lugares começava a me tornar igual aquelas pessoas e igual aqueles ambientes. Então, querer gerar conteúdo baseado nessa alienação dessa energia destes ambientes, dessas pessoas. E foi uma coisa que eu tive que me retirar, porque não traz felicidade isso, traz coisas momentâneas e traz essas inverdades da rede social, né? De querer aparecer, de querer ver, de ser visto. E muita gente, eu sinto que tem essa vontade às vezes, mas é sobre olhar para dentro, entender sobre você, entender sobre os seus valores, o seu propósito e entender que a rede social é uma ferramenta para te auxiliar a transformar os seus sonhos, independente se você quer ser um criador de conteúdo ou se você só é uma pessoa que não é um criador de conteúdo, ou tem um restaurante, ou tem um produto, tem uma marca. É importante de você estar na rede social, porque hoje em dia a rede social ela é o meio de chegar, né, mais rapidamente em tantas outras pessoas e também um portfólio, né, para essas novas gerações, né? Então, para conhecer o seu produto, conhecer o que você faz, a primeira coisa que a pessoa faz é entrar na rede social. Então, é muito importante você se entender na rede social, mas é aquilo que eu falei muito na palestra de hoje, no talk de hoje. Você precisa estar na rede social e não usar a rede social. Então, fazer com que a rede social te sirva, ela que te serve, não é você que serve ela. Não é só sobre números, espectadores, likes. Isso é importante também, mas não é o mais importante. O mais importante, eu sinto que é a caminhada, a trajetória e sobre aquilo que você quer doar para o mundo. Bom, nós aqui da Band News FM seguimos no Creators Economy e você ouviu aqui Sofia Bresser. Nós voltamos em breve com mais informações.